Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima tarde de quinta-feira hoje, amém? Amém. Amados, vamos à palavra de Deus lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, nós vamos ler hoje, amém? Amém. Então, destaca aí na sua Bíblia, pega a Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 7. Enquanto isso, nós vamos louvando ao Senhor. Amém? Nasce mais um dia, na terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande. Mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé. Ele tinha muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Deus tinha uma aliança com Noé. Deus tinha um propósito para Noé, construir uma arca e levar os animais puros e impuros. E Noé cumpriu sua missão e com muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Aleluia, glória a Deus. Noé, né? Deus tinha um propósito com Noé e também tem um propósito conosco. É só nós andarmos no caminho de Deus, amém? Amém. Os caminhos que o Senhor nos aponta. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos, Deus, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, ministério. Graças te damos porque a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua mão poderosa está sobre nós, nos sustentando aqui nesta terra, Senhor. Pai, guarda de todo perigo, de todo mal, cada vida que está aqui. Oramos pela vida de cada um, que o Senhor possa trazer respostas das suas orações, que o Senhor possa guardá-los como a menina dos seus olhos, Pai. Que o Senhor possa trazer saúde, paz, vida, harmonia, os recursos que eles estão necessitando neste dia, Pai. Supre, Senhor, as necessidades dos teus filhos. Se alguém necessita de socorro, de ajuda urgente, que o Senhor possa enviar alguém para socorrê-la em nome de Jesus. Que o Senhor nos guie pelo caminho eterno, que o Senhor nos guie pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, e que nós sejamos obedientes à voz do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Amém, amados? Amém. Vamos lá então neste versículo, que eu acho que é um versículo bem interessante, bem bom. Deus estava falando conosco através desta palavra, amém? Tem um conselho de Deus, então, aqui nesta palavra. Vamos lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo 3, versículo do 1 ao 7. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus,
tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Amém? Amém. Aqui Paulo está advertindo Timóteo sobre a forma como os homens iriam se comportar nos últimos tempos, né? Nos últimos tempos, ou seja, antes da vinda de Jesus Cristo. E desde que eu era criança, eu já estou com 40 anos, desde que eu era criança eu ouço falar que Jesus Cristo vai voltar, né? Mas se nós avaliarmos ao nosso redor, essas coisas elas já estão acontecendo há um bom tempo, mas um tempo para cá a coisa vem ficando cada vez pior, né? Infelizmente. Então, Paulo diz lá no início, ó, que nos últimos tempos, né, sobrevirão tempos terríveis. Tempo em que os homens serão egoístas, né? Ou seja, tempo em que o homem olhará para as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, os seus próprios anseios, né? E deixará os outros de lado. Então estará cada um cuidando das suas coisas, da sua própria vida, dos seus próprios interesses, deixando os outros de lado, muitas vezes negando ajuda aos outros, né? E é uma lista enorme, estarão avarentos, ou seja, os homens estarão dando mais importância ao dinheiro, né? E o dinheiro, a gente já estudou aqui essa palavra, o dinheiro muitas vezes se torna um Deus na vida da pessoa. Então estarão presunçosos, né? E a palavra presunçoso está ligada à vaidade, né? Quando uma pessoa tem uma visão elevada de si mesmo, né? Orgulhoso. Então, tudo isso aqui, gente, está contrariando versículos, princípios da palavra de Deus, né? E se nós formos avaliar, o mundo está dessa forma. A blasfêmia contra Deus está muito grande, contra as coisas de Deus, contra a palavra de Deus, contra os princípios, contra aquilo que está na Bíblia, né? Nós vemos aí filmes, clipes, tudo com coisas que são blasfêmia contra a palavra de Deus, contra a fé cristã. Então, não é só blasfêmias, né? Os homens também estarão desobedientes aos pais. E um dos princípios de nós termos vida longa nessa terra é a honra aos pais, né? O respeito aos pais. Então, nós vemos hoje todo tipo de desrespeito, os filhos que não ouvem, que não obedecem aos pais, que não ouvem os conselhos, que não ouvem as orientações e muitas vezes acabam sendo levados para um caminho onde há diversão, onde há vícios, onde há prostituição, onde há perdição mesmo, né? Por não ouvirem os conselhos dos pais. E os ingratos, né? A pessoa ingrata, muitas vezes ela recebe ajuda e ela não é grata por aquela ajuda. Ela não tem gratidão no coração. Fez porque tinha que fazer, fez porque fez. Eu não tenho gratidão, não agradeço, nem sou grata. A pessoa não é grata por aquilo que recebeu, pela ajuda que recebeu, né? Porque muitas vezes Deus está atrás de pessoas que vêm, nos ajudam, né? Nos alcançam, né? Alguma coisa que nós precisamos. Então, os homens estarão ingratos, né? E depois fala do ímpio. O ímpio é aquele que não teme a Deus, que não conhece Deus, que não tem religião, que não quer saber de Deus, que nem se importa, nem sabe se Deus é poderoso ou não, talvez já tenha ouvido falar, talvez diga que conheça a Deus, mas tem um coração ímpio, né? Tem um coração, muitas vezes, maldoso. E fala também sem amor pela família, porque a Bíblia diz que se nós não cuidamos e não amamos a nossa família, nós somos infiéis, somos piores que os infiéis. Então, o amor à nossa família, né? Temos que cuidar da família. Família é projeto de Deus. E fala dos irreconciliáveis, pessoas que são difíceis de exortar, de conversar, né?
de pregar a palavra para elas, porque elas não querem se reconciliar, às vezes não querem se reconciliar com Deus, não querem ter paz com Deus e nem paz com os irmãos. Pessoas difíceis de lidar, que muitas vezes elas querem o atrito, né? Ali, em diversos sentidos, elas são difíceis de reconciliar. E tem também os caluniadores, né? E isso é muito visível hoje em dia na internet, né? E até mesmo no nosso meio. Quantas e quantas notícias fakes nós vemos falando mal dos servos de Deus, falando mal de gente que é ungido de Deus, que faz a obra de Deus. Então, muitas são as calúnias, muitas são as invenções a respeito de fulano, de beltrano e de ciclano, e nada que é bom, né? Tudo é falando mal, é difamando mesmo a pessoa, caluniando, né? Isso na vida, né? Na prática, na lei, tanto na lei de Deus quanto na lei dos homens, é um crime, né? Que as pessoas cometem, porque está sujando o nome da outra pessoa. Então, o conselho aqui, trago essa lista, ali a gente tem que observar a lista, porque isso realmente acontece na prática, né? Nós darmos de cara com caluniadores, com gente sem domínio próprio, que faz o que quer. Eu tenho vontade de fazer o mal, vou e faço. Eu tenho vontade de tirar esse, aquele do meu caminho, eu vou e tiro, né? A pessoa que não tem domínio, ou seja, ela não tem domínio para fazer a maldade, tudo que ela quer fazer ela faz, porque ela tem os seus próprios interesses, ela é cruel, ela quer fazer a maldade, ela faz, ela quer tirar do caminho dela, ela tira. Então, as pessoas que não têm domínio próprio, tá falando também, os cruéis, aqueles que são violentos, rigorosos, né? São implacáveis na hora de fazer a maldade, eles fazem a maldade. E os inimigos do bem, né? Não fazem o bem e não querem que ninguém faça. Tem gente assim? Tem, com certeza tem. E tem os traidores, né? Aqueles que são legais contigo, são falsos contigo, são amorosos, mas aquilo ali é tudo falso, né? Vira as costas, ele vai lá, fala mal de ti, te entrega, te trai. Então, Judas aí era um dos traidores, né? Andou com Jesus, aprendeu muita coisa com Jesus, mas acabou traindo Jesus. Não era amigo, era um falso. Então, os precipitados, soberbos, os amantes dos prazeres. Então, tem aí os precipitados, né? Pessoas que se precipitam, que são muito ligeiras no agir, muito não analisam, não são cautelosos. Então, gente, tudo isso, né, fala dos amantes dos prazeres, pessoas que querem ter prazer a qualquer custo e passam por cima da palavra de Deus, passam por cima da vontade de Deus para serem guiados pela sua carne, pelos seus desejos carnais, pelas suas vontades. E isso diz que nos últimos tempos isso estará terrível, porque isso vai aumentar, vai ter muita gente que está nesse ponto aqui, né? E que não acha o caminho de volta, né? Não muda a rota, permanece no mesmo caminho. Mas o que Paulo está falando para nós hoje? Olha o que Paulo está falando no versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. O conselho da palavra de Deus hoje é que nós devemos nos afastar desse tipo de pessoas, tipo de homens que está nesta lista. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15:33 que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se nós vamos andar com essas pessoas que passam por cima dos princípios bíblicos, que passam por cima de Deus, que é poderoso e que ele vigia na terra, ele cuida do mal, do bom, enfim, Deus vê tudo. Deus é nosso Deus, é um Deus poderoso, é um Deus vivo. Essas pessoas vão nos influenciar de alguma maneira no nosso modo de ver as coisas, no nosso modo de viver, no nosso modo de agir. Elas vão exercer influência sobre nós. Então, nós devemos cuidar cada detalhe que está nesse versículo. Porque isso está falando do tempo em que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo em tempos difíceis realmente.
com pessoas egoístas, com pessoas avarentas, presunçosas, orgulhosas, pessoas que se colocam num determinado ponto que elas chegam onde elas têm poder e elas barram outras pessoas. Elas tiram outras pessoas da jogada. Isso é em toda parte, é nos negócios, é no meio cristão, isso é no mundo, é assim. Só que o cristão, ele está na presença de Deus, ele já se batizou, já se diz nova criatura, ele não vai poder viver como se ele estivesse ainda no mundo. Ele tem que viver conforme a palavra de Deus diz que ele tem que viver. Então, as más companhias vão corromper os bons hábitos. Isso é certo, isso é o que diz a palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo, não se associe com esse tipo de homens, com esse tipo de pessoa. E esse é o conselho que Deus nos dá hoje. Se cada palavrinha dessa aqui vai contra a palavra de Deus, para mim não serve. Se a pessoa é orgulhosa, é presunçosa, ela quer que eu vá me associar e me ensinar a fazer coisas erradas, e me ensinar a ser cruel, a ser maldoso, a blasfemar contra as coisas de Deus, para mim não serve. A minha resposta tem que ser não. Né? Por que Deus fala tanto sobre conexões, sobre nós vigiarmos com quem nós nos conectamos? Porque a má companhia, ela pode me corromper. Eu posso me deixar me corromper. Porque a nossa carne, ela está inclinada para as coisas erradas, ela está inclinada para o pecado. E se eu não mato a minha carne, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não me encho da palavra de Deus, se eu não me encho do poder de Deus, que com o incrédulo que eu era convivendo com o incrédulo? Ou daqui a pouco eu converto o incrédulo, ou daqui a pouco ele me convence da incredulidade dele, de que o meu Deus não existe, de que a palavra de Deus eu não tenho que praticar ela, né? Então, nos últimos tempos vai acontecer tudo isso aqui que a palavra de Deus está falando. Isso é uma profecia. É uma profecia. Né? E toda profecia que está na palavra de Deus, ela se cumpre. E Deus cuida para que a palavra dele se cumpra. E é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo aí no mundo aí fora. Né? A crueldade, há todo tipo de desobediência, os filhos não obedecem aos pais, né? E nós, cristãos, nós temos que observar a palavra de Deus, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus e cuidarmos com quem nós vamos nos conectar, nos associar, porque isso pode sim nos trazer prejuízo em muitos sentidos na nossa vida e principalmente, né, a nossa queda, nós cairmos, nós pecarmos contra Deus e ficarmos afastados de Deus e nos perder, né, nos guiarmos para distante da presença de Deus. Então a palavra de hoje, cuide, né, afaste-se desse tipo de pessoa que está aqui nesta palavra, porque elas vão nos influenciar, dizemos assim. Nós temos que estar firmes em Deus, firmes na palavra de Deus, para não cairmos, para não pecarmos contra Deus. Amém? Amém. Então, cuidado, né, com as paixões da carne, cuidado com as vontades. Nós devemos cuidar do nosso domínio próprio, não fazermos tudo o que queremos, não sermos guiados pelas próprias paixões, né? E procurarmos observar os princípios da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, fica esse conselho que está na palavra, e Paulo está aconselhando Timóteo. Se afaste desse tipo de pessoas, porque os últimos tempos isso ficará mais forte ainda. Amém? Amém. Então, que nós possamos buscar meditar na palavra de Deus, nos enchermos do Espírito Santo, porque se nós estivermos cheios de Deus, temendo a Deus, que é o princípio da sabedoria, é temer a Deus, nós estaremos conectados a Deus e distante das coisas do mundo, distante daquilo que nos leva ao pecado. Amém? Amém. Então, amados, vamos lá declarar o Salmo 91. Então, a palavra de hoje é vigilância com as amizades, com as conexões, né? Distante das coisas da carne, prazeres, paixões.
E nós sempre rendendo graças, rendendo glória ao nosso Deus, porque se não é Ele, nós nem aqui mais estaríamos, né? Então, sempre colocando Deus à frente de tudo, sempre lendo a palavra de Deus, meditando, pedindo a direção de Deus, também para se conectar, também para fazer negócios, porque Deus, Ele tem uma vontade para nossas vidas, né? E a vontade dele é que nós olhemos para Jesus e queremos ser igual a Jesus, mais parecido com ele cada dia mais, buscando a santificação, buscando nos aperfeiçoar, deixar Deus aperfeiçoar o nosso caráter cada dia, né? Porque Deus, ele tem uma vontade para a nossa vida. Então, Deus sabe o que ele fala para a sua igreja, Deus sabe que palavra a igreja está precisando, as pessoas estão precisando ouvir. E hoje em dia tá difícil isso, porque quando a gente tem uma palavra de exortação, uma palavra que não é passar a mão por cima, né? Já fica um silêncio, e eu gosto muito quando fica um silêncio. É sinal que Deus está falando, né? E quando Deus fala, a gente precisa vigiar em todos os sentidos. Amém? Vamos então declarar o Salmo 91. Que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então, amados. Amados, lembrando que a palavra de Deus diz que nós não devemos colaborar com as obras infrutíferas das trevas, que nós devemos sempre meditar na lei de Deus, todos os dias, de noite, de dia, e cuidarmos para cumprir tudo que está na palavra de Deus, tudo que está escrito na palavra, para que a gente viva de maneira que nós possamos agradar o nosso Deus. Ninguém é perfeito, né? Mas nós temos defeitos, nós temos qualidades, ou me fugiu a palavra aqui, característica que às vezes nós sabemos que precisamos melhorar, né? A gente não quer ser... eu sou orgulhoso, às vezes eu tenho orgulho. Se você é orgulhoso, coloque isso na presença de Deus, né? Porque orgulho, todos nós temos um pouquinho de orgulho de alguma coisa. Mas Deus, ele é misericordioso, nosso Deus é um Deus de amor, ele é amor em pessoa. E ele sabe quais são os nossos defeitos, quais são as nossas qualidades, né? Mas nós precisamos admitir que nós dependemos de Deus, que nós precisamos de Deus, né? Nós não podemos ser incrédulos, nós não podemos ser maldosos, cruéis, né? Irreconciliáveis, caluniadores. Se há alguma característica em nós, né? Alguma qualidade em nós que é ruim, que isso não é qualidade, é defeito, nós precisamos colocar na presença de Deus, deixar que Deus, ele molde o nosso caráter, né? Deixar que Deus trabalhe isso em nós. Amém? Vamos orar então? Então, cuida aí com quem você está se conectando, né? Às vezes nós estamos andando direitinho no caminho que Deus quer, mas uma pessoa que entra na nossa vida muda todo o nosso destino, muda toda a nossa rotina, nos influencia de uma maneira, às vezes, que nem a gente percebe, né? Que a gente já está errando contra Deus. Então, vigia, né? Vigia
com as conexões de emprego, de trabalho, de ministério, tudo isso. Nós precisamos vigiar. Amém? E Deus fala muito para mim, né? Cuidado com quem você vai se conectar. Porque um que tá todo certinho que se conecta com um que tá errado, vem tempestade. Olha Jonas. Jonas entrou no barco e deu no que deu, né? Então, é isso aí que diz a palavra de Deus. Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai. E te pedimos, meu Deus, nos molda conforme a tua vontade. Que a tua palavra possa entrar na nossa mente, no nosso coração, fazer morada ali, Senhor. E que nós possamos vigiar, Pai. Vigiar em tudo que nós formos fazer. Vigiarmos, Senhor, com aquilo que é a nossa dificuldade, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos colocar aos pés da cruz os nossos defeitos. Que nós possamos deixar o Teu Espírito Santo nos ensinar todas as coisas, nos moldar conforme te agrada, conforme está na Tua palavra, Pai. A palavra da profecia diz que nos últimos tempos os homens estarão assim, desse jeito, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, Pai. Mas nós, Senhor, colocamos todos nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor tem o destino da humanidade nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar em nós, que nós possamos nos render ao poder que há no Espírito Santo de Deus, o poder que há no nome de Jesus, Pai. Não nos deixe, Senhor, nos desviar, ir por caminhos ou nos conectarmos, Senhor. Nos avisa, nos adverte. Se nós não estivermos ouvindo a Tua voz, que o Senhor envie profetas, que o Senhor envie o pregador da palavra, Pai. Mas não nos deixe cair em tentações, não nos deixe ir enveredar por caminhos errados. Não nos deixe, Senhor, virarmos as costas para Ti e para a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo todo mal contra esta vida. Eu peço que o Senhor abra a visão espiritual, que o Senhor abra o entendimento, para eles conhecerem a Tua palavra, Senhor. Que eles possam se entregar ao poder que há no nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a Te ouvir, a Te respeitar, a honrar o nome de Deus nesta terra. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade, pelo Teu favor e pela Tua misericórdia. Guarda cada vida que aqui está, que eles possam ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Que eles possam andar pelo caminho que leva à vida eterna. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus, né? Não esqueça de ler a palavra, de orar, né? E tudo vai dar certo. Tem, né? Sempre Deus para nos ajudar nessa vida. Amém? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus e nós voltamos amanhã.